Opa, fala, Léo. E aí, Barros, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Eu te ouço bem. Você me ouve bem também? Parece que você cortou um pouquinho aí, não sei se você está com um sinal um pouco ruim. Vamos, vamos tentar entrar de novo aqui? Então, peraí. Agora tá legal. Tem que convidar ele de novo, peraí. Boa, Melhorou agora? melhorou. Tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Ótimo, Legal. Tudo bem? maravilha. Tudo bem aí com você? Tudo jóia, Barros, tudo bem. Obrigado aí pelo convite. Não, eu fiquei muito feliz. Na verdade, eu estava pensando em falar desse tema, não sabia quem chamar, se psiquiatra, se urologista, e no final, sem querer, o Glauber aí, que é o CEO da Golds, ele acabou te encontrando aí pelo Instagram. Quando ele me mostrou, eu falei, caramba, eu conheço esse cara, né? Conheço, conheço a longa data. Era da Faculdade de Medicina do ABC, faculdade agora ex-campeã da Intermédia, né, Léo, para nossa Opa, alegria. precisamos mencionar. É. Aí eu falei, não, isso daí é fácil da gente se comunicar, de conversar, então vai ser uma honra para a gente você estar conversando aqui. Bacana. Muito Então, eu queria que bom. você falasse um pouquinho de você, Léo, da sua formação, explicasse aí como você chegou até essa etapa aí da sua vida, antes da gente começar a falar da saúde sexual masculina. Tá. Bom, vamos lá então, pessoal. Primeiro, boa noite aí, né? Obrigado, Glauber, obrigado, Barros, pessoal da Golds aí por esse convite. Para o pessoal entender, né, por que que eu acabei sendo convidado. Então, eu sou formado médico lá na Faculdade de Medicina do ABC, já faz um tempo, 2005, para ser mais preciso. E depois disso eu acabei fazendo a minha formação em cirurgia geral, que é um pré-requisito para se formar depois em residência em urologia, né? E apesar da urologia ser uma especialidade bastante ampla, que a gente atende mulheres, homens, crianças, eu acabei me especializando ainda mais numa outra área que a gente chama de andrologia, né? A andrologia, ela é uma área que atua tanto em medicina sexual quanto em medicina reprodutiva, e aí na área especificamente do homem, né? Então foi mais um ano de formação, e depois disso é o que eu tenho me dedicado durante a minha carreira. Então, o mestrado, o doutorado que eu estou terminando agora, e as diversas especialidades e sociedades internacionais que englobam isso, então Internacional de Medicina Sexual, a Sociedade Brasileira, né, então a Associação Brasileira de Estudos em Saúde e Medicina Sexual, da qual eu faço parte, sou secretário atualmente dessa sociedade, então é onde eu tenho mais me dedicado atualmente a estudar, tanto na parte acadêmica quanto no atendimento clínico. Então acho que por isso que o Glauber acabou me achando aí, e acabou entendendo que eu era uma boa pessoa para participar aqui com vocês e tentar tirar o maior número de dúvidas, discutir o maior número de temas que a gente puder, e a gente vai tentar ver aí se as pessoas também interagem com a gente, né? Perguntam, enfim, estamos aqui para tentar ajudar o máximo possível. Não, com certeza. Na verdade, esse tema, como eu falei, a gente já estava meio que namorando, porque é um tema que envolve muitos tabus, né, Léo? Você vai comentar aí com a gente, quando a gente aborda essa questão sexual, principalmente da parte masculina, eu acho que tem muito tabu. E essas ferramentas digitais hoje em dia, eu acho que elas são fundamentais, porque a gente consegue, de uma forma super prática, né? Eu estou aqui no meu consultório, você está aí, a gente vai falar de um tema, uma pessoa absolutamente capacitada, então informação de qualidade é sempre bom a gente tá lançando aí nas mídias sociais. Léo, eu queria que você começasse falando um pouquinho das mudanças do organismo masculino, né, da parte reprodutiva, só para o pessoal entender, né? O nosso público é bastante leigo, assim. Sim. Só para explicar como é que funciona a parte reprodutiva do homem para até a idade depois dos 60, 70 anos, como é que desenvolve, né? Como é que vai mudando o organismo masculino. Perfeito.
Então, assim, o que a gente tem que entender, né? Esse processo, né, de amadurecimento, de envelhecimento que a gente entende, ele é um processo natural, né? Mas que ele pode ser mais rápido ou menos rápido, dependendo de cada indivíduo, né? E provavelmente a gente vai abordar isso diversas vezes aqui nesse nosso bate-papo, né? Mas especificamente, quase tudo para o homem, né? Ele acaba girando em torno de um hormônio que é o hormônio da testosterona, né? A testosterona é o hormônio que é responsável lá no útero para diferenciar se você vai geneticamente já confirmado que você é XY, fazer a diferenciação sexual. A testosterona que na infância vai fazer o estímulo para a puberdade, para você ter o desenvolvimento dos caracteres e definitivos, né? Como genitália, como as próprias células que vão virar espermatozoides da parte reprodutiva no homem nessa fase da puberdade, 17, 18 anos. E a partir daí essa testosterona vai mediar diversos órgãos e sistemas que funcionam para a nossa qualidade de vida como um todo. Então a gente liga muito a questão da testosterona só à sexualidade ou até a parte reprodutiva, né, a formação dos espermatozoides, mas testosterona é hoje muito importante para a saúde óssea, ela é muito importante para a força muscular, né? A questão da sarcopenia, que é a fraqueza muscular, Sim. que muita gente vai sofrer com isso com o passar da idade. A testosterona é importante para o humor, para questões cognitivas relacionadas, por exemplo, à memória, né? Principalmente relacionada ao desempenho das atividades do dia a dia. Então, isso vai, consequentemente, ao longo da vida, sendo mediado pela testosterona. E existe um contexto que às vezes é muito confundido com a mulher, né? A mulher tem uma coisa que é bastante marcante na vida dela, na parte hormonal, quando chega a essa senilidade, digamos assim, que é a menopausa, Certo. né? Isso aí. Para o homem, isso não acontece tão marcante assim. Então não tem uma andropausa, então não tem um definido um momento onde o homem vai ter um declínio hormonal. Mas essa diminuição do hormônio vai acontecendo gradativamente e a gente espera que isso ocorra ao longo do tempo, mais ou menos para alguns indivíduos, de acordo também com o estilo de vida que ele teve durante o longo da vida. Perfeito. Então é uma coisa que eu costumo até brincar, né? E isso, para a sua especialidade, por exemplo, oftalmo também é bem verdade. Eu falo assim, existem algumas coisas que vão acontecer com o envelhecimento, mas não quer dizer que é normal. Eu perdi minha visão, é normal porque eu envelheci. Eu perdi minha ereção, eu perdi meu desejo sexual. Não é que é normal, né? Pode acontecer, mais para um, menos para o outro, mas existem condições em que você pode transformar isso de uma maneira pior ou melhor e tratar e acompanhar e ter uma melhor qualidade de vida por conta disso. Então, entender que as mudanças ocorrem, mas que a gente pode interferir nisso para a gente ter melhor qualidade de vida, eu acho que é a principal mensagem inicial que a gente tem que dar para quem está ouvindo a gente ou para quem vai ver depois disso gravado e saber que não tem que conviver com alguma coisa ruim, a gente tem que tentar transformar isso num bom motivo para uma qualidade de vida adequada, né? Então acho que é mais ou menos esse o caminho de mudanças que podem ocorrer. E só para trazendo a questão da reprodutiva, muita gente fala assim, então não é igual a mulher, então eu vou ter para sempre do mesmo jeito. Mais ou menos isso. A gente tem visto, inclusive, algumas notícias aí, o Robert De Niro, né? Pessoas mais velhas tendo filho mais velho. Então, isso ainda é possível também numa idade mais avançada, né? Então, a gente mantendo uma qualidade de vida boa, adequada, para chegar lá na senilidade com uma saúde boa, isso ainda é possível, inclusive, manter o potencial reprodutivo, né? A chance de ter filhos aí no futuro. É legal, você acabou até linkando uma coisa que eu ia comentar mais para frente, mas eu vou comentar agora, porque assim, eu tinha assim a impressão de que no passado o homem, né, ele tinha aquele seu pico, né, de atividade sexual, tal, e com o tempo ele ia diminuindo, perdendo a vontade, lá pelos 60 ele era dado às vezes até como um cara que, pô, já não tem tanta relação sexual. Hoje não, é como você falou, né? Você vê pessoas com mais de 60 anos aí tendo uma vida sexual ativa, fazendo filho, né? Ainda reproduzindo. E o que se deve a isso, Léo? É a tecnologia, drogas? Explica um pouquinho pra gente. De bate-pronto, a resposta é o que a gente conseguiu trazer de longevidade, né?
Então, a gente conseguir transformar esses indivíduos com maior longevidade trouxe esse benefício de eles conseguirem ter também um maior tempo, assim, vamos dizer assim, de boa atividade sexual, de bom potencial reprodutivo. Mas isso para aqueles indivíduos que conseguem manter uma boa qualidade de vida. Então, o que eu estou falando aqui? É aquela história onde a gente fala que precisa ter atividade física, onde precisa ter uma dieta adequada, onde precisa evitar as partes tóxicas como o uso de drogas, tabagismo, bebida alcoólica e abuso dessas substâncias, porque isso faz com que a gente mantenha por mais tempo esse bom potencial de atividade sexual ou de questão reprodutiva. Não é incomum a gente, por exemplo, fazer uma comparação bastante simples quando a gente fala assim, aquele homem do interior, né? Vamos fazer um estereótipo, por exemplo. Aquele homem do interior, ele conseguiu lá, e a gente vê diversas reportagens, uma busca rápida no Google, você vê diversas reportagens, às vezes, do pessoal do Nordeste, que tem aquela vida mais tranquila, a vida mais simples, e tem lá a sua atividade sexual, filhos com 63 anos, e mantendo a atividade sexual ativa, já teve 3, 4 esposas, porque a qualidade de vida que ele levou, a atividade física que ele manteve, evitou ali os tóxicos, exposição muito ao estresse, como a gente tem hoje em dia nas grandes cidades, permitiu que ele fizesse isso. Então, como a gente tem ganho em tempo de vida, né? A expectativa de vida do brasileiro há 20 anos atrás era 60 anos, hoje 60 anos é o momento onde a gente está querendo viver mais, né? Curtir mais essa vida que a gente, do momento que a gente trabalhou, enfim. E a expectativa de vida chega já hoje quase 80 anos. Então, precisa dessa qualidade de vida. Por isso que, quando a gente fala prevenção, e aí talvez essa puxada de orelha os homens acabam ouvindo mais por conta disso, né? De falar, poxa, então eu vou conseguir manter minha atividade sexual. Então a gente consegue, às vezes, puxar por esse lado que a prevenção é importante com esse tipo de qualidade de vida, né? Não, legal. Na verdade, você comentou aí sobre a testosterona. Ela dá para ser reposta durante a vida, é isso? Ela tem que ser feita com uma forma segura, né? Perfeito. O que a gente vê hoje, né? Hoje a gente tem uma epidemia das pessoas que usam testosterona por qualquer motivo. Um pouco por conta dessa questão da testosterona ser vista como um ótimo hormônio para vários sistemas e para várias questões de saúde, as pessoas acabam confundindo isso com quanto mais melhor, e não é bem assim. Né? A gente entende que estar com níveis baixos de testosterona é ruim para o organismo, por todas aquelas coisas que eu falei que ela é benéfica, né? Então, humor, disposição para as atividades do dia a dia, força muscular, mas ao mesmo tempo, estar com níveis elevados de testosterona, né? Muito acima do normal, elas são prejudiciais. A gente tem diversas descrições aí de literatura de que o abuso da testosterona ela pode causar alterações cardiovasculares, ela pode alterar alterações em relação aos níveis do colesterol, e aí aumenta risco de infarto, aumenta risco de derrame. Então a gente tem que entender que essas quedas da testosterona a gente tem que ir atrás de tratamento, mas não podemos elevar muito. Por isso que essa questão da segurança é importante. E aí, quando a gente fala que o indivíduo pode perder testosterona porque envelheceu, e tem um estudo muito legal, que é bem recente lá dos Estados Unidos, que ele conseguiu avaliar a comparação da perda de testosterona pela idade, do déficit de testosterona por causa do sono inadequado, então horas mal dormidas, ou até aqueles indivíduos que têm apneia do sono, e perda de testosterona por obesidade. E os indivíduos que são obesos ou dormem mal, não têm um sono adequado, têm piores níveis de testosterona do que só comparado àqueles que têm uma idade avançada. Então, isso é importante e talvez esses indivíduos, às vezes mais jovens, também vão precisar de uma reposição de testosterona por algum motivo. Né? Então, a reposição, manter os níveis de testosterona numa faixa de normalidade, ela é importante para diversas questões de saúde, até... a gente lida até como sendo um marcador de saúde. A função sexual do homem é um marcador de saúde importante. Legal. Um dado para o pessoal entender, assim, para somar, se eu falar de disfunção erétil, né, que é a impotência,
Às vezes, alguns indivíduos jovens aparecem com impotência e o problema é do vaso, né, da artéria que leva o sangue. E isso indicaria que dali 5 anos ele poderia ter um risco maior de ter um infarto. Então, já é um potencial indicador de que ele tem que ficar mais atento a doenças cardiovasculares, né? Então, por isso que a gente tem que ficar atento disso, às vezes, já na idade jovem, de 30, 40 anos. Sim. Na verdade, assim, é interessante, eu sempre cito isso na live, mas a gente faz isso diariamente no consultório, né, Léo? Antes de você pensar já num tratamento invasivo, medicamentoso, cirúrgico, você precisa contar para o paciente a questão dos hábitos, né? O hábito, ele influencia demais em várias doenças, né? Então, dormir bem, comer bem, não usar drogas, diminuir o álcool, praticar exercício, tudo isso é fundamental para que você tenha uma vida melhor. E, na verdade, assim, é interessante, eu estava lendo um pouquinho antes da nossa conversa aqui, e, assim, a vida sexual ativa, ela não deixa de ser um exercício, né? A pessoa que pratica o sexo, né, de forma ativa, né, ele tem vários benefícios para o organismo também, não é isso, né? Perfeito. Para você trazer essa informação melhor para as pessoas entenderem, ela é uma atividade física extenuante por vezes, né? Quando a gente fala, por exemplo, que o indivíduo infartou, uma das recomendações é não tenha atividade física, porque ela é uma atividade física extenuante. Tem até um filme bastante legal do Jack Nicholson, né? Que é Alguém Tem que Ceder, que quando, depois que ele infarta, né, ele tá lá tendo que conviver numa casa junto com a mãe da namorada dele, e aí ele vai lá na praia, vai andando, e ele vai olhando para uns degraus, assim, e o médico falou para ele, quando você conseguir subir 10 degraus, é quando você pode conseguir ter uma relação sexual sem risco para o seu coração. Então aí ele vai até tentar dar o primeiro passo para o primeiro degrau, ele já sente falta de ar, ele já fala, opa, então não vou conseguir ainda ter uma relação sexual. Então é um exercício bastante grande. Está até um pouco na moda, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, algumas famosas aí falando que estão fazendo a dieta do sexo, né? Porque aí pratica muito sexo e aí perdeu muito peso. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado porque esses tabus, como você falou no começo, giram muito em relação à questão da sexualidade, né? Então os parâmetros com quem a gente leva de comparação tem que ser bastante delicados, né? Ainda mais hoje em dia, como você falou também no começo, a questão da tecnologia e a gente poder trazer informação de qualidade, ao mesmo tempo tem muita informação ruim, né? E filtrar essas informações é importante. E, por exemplo, a exposição à pornografia, que é uma dificuldade na hora da gente tentar entender e educar sexualmente, né, esses indivíduos e saber o que é normal, o que não é normal, né? Então é um desafio no dia a dia e explicar para eles que é melhor perder peso, que é melhor ter uma boa qualidade de vida e de sono, atividade física vai ser um comparativo em relação a você fazer uma atividade física, é muito importante, né? Então é um dos cenários, um dos pilares aí, não só no diagnóstico, mas como no tratamento desses indivíduos. Sim. Ô Léo, tá aparecendo algumas questões aqui Eu tô sobre até anotando aqui, sobre, Barros, para a gente poder responder aqui. Mas assim, na verdade, eu acho que ficar respondendo, para não parecer que é uma consulta, todo mundo fica mandando aí resultado de exame. Mas assim, eu vi que você participou do Beyond the Cave, lá com o pessoal do ABC, eu ouvi, e eu achei um negócio interessante quando você comentou sobre as porcentagens, né? Na tentativa de engravidar, qual é o papel da mulher, o papel do homem. Dá uma explicada geral, que eu acho que talvez vai ser mais fácil para as pessoas entenderem do que ficar vendo caso por caso, senão a gente vai ficar maluco aqui. Não, imagina, tranquilo. Só para dar um panorama geral mesmo, né? Eu vi aí que a Bru mandou uma mensagem, depois a Gleice mandou uma mensagem sobre espermograma. O espermograma, ele é um exame bastante variável, tá, gente? Ele não é um exame que eu posso pedir um só e ele me dá a fotografia exata de quem aquele homem é. O espermograma, por si só, ele pode ter um exame diferente em vários dias diferentes, em várias semanas diferentes. Ele corresponde, na verdade, a como era aquele indivíduo 3 meses atrás. Porque, diferente da mulher, no homem,
A célula que vai virar espermatozoide, ela começa a crescer e vai demorar 3 meses para amadurecer e ficar pronta. Legal. Então, esse espermograma nem reflete quem é ele hoje. Então, se ele estava doente, e a gente viu isso na pandemia, por exemplo, teve um Covid, e ele fizer um espermograma naquele momento, o espermograma está bom. Se ele fizer 3 meses depois, o espermograma está péssimo. E às vezes, para voltar a recuperar, ele pode demorar 6 meses, 1 ano. Então, por exemplo, quando alguém comentou da ferritina, quando alguém comenta aí que ele tem varicocele, são todos fatores que podem interferir na qualidade dos espermogramas e que isso tem que ser avaliado. Certo. Quando a gente fala que alguém está tentando engravidar, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um casal, né? E isso para a sexualidade também é importante. Nós não estamos falando de uma pessoa só, nós estamos falando de uma parceria, né? E aí na sexualidade pode ou não envolver as questões de homossexualidade, né? Os casais homoafetivos. Mas na fertilidade, a mulher sempre acaba ficando com aquele estigma, né? Ah, a culpa é da mulher, quando não é bem verdade. Os homens sozinhos podem ser responsáveis por até 30% das causas de não conseguir engravidar, e aí a mulher não tem problema nenhum. Se eu somar homens e mulheres juntos, os casais às vezes podem ter um problema em 20% das vezes também, e as mulheres isoladamente 50%. Ou seja, se eu examinar o homem, ele pode estar responsável até 50% das vezes de ter um problema que dificulta a gravidez. Perfeito. Então o homem tem que sempre ser investigado. Por isso que apareceu aí a Gleice perguntando, por isso que apareceu a Bruna perguntando, porque o homem vai ser investigado com esse espermograma. E aí, provavelmente, é o início da investigação. E aí nós vamos ter que avaliar se tem uma varicocele, como no caso aí que a Gleice comentou, se tem uma alteração de status inflamatório, como, por exemplo, a Bru perguntou ali, a ferritina é alta. A ferritina é um exame que marca, mais ou menos, uma saúde do processo inflamatório do organismo. E aí isso pode estar envolvido com aquilo que a gente comentou no começo, uma dieta inadequada, estar acima do peso, uso de alguma substância tóxica, né, como cigarro, por exemplo. Então tem bastante coisinha para avaliar e por isso que sempre é importante incentivar, nessas questões de tentativa de engravidez, o homem também ir atrás de alguma avaliação. Não, perfeito. Acho que essa explicação foi maravilhosa. Ô, Léo, vamos falar um pouquinho acho que talvez a doença, né? Você me corrija se é doença ou não, da impotência, né? A disfunção erétil. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que ela o que representa, assim, como que você detecta ela, né? Ah, não conseguiu uma vez, já tem disfunção erétil. Precisa tem um tempo para a gente saber, só para o pessoal entender melhor aqui. Maravilha. A disfunção erétil, né, a impotência, como o pessoal chama, né, ela seria tema para talvez mais umas 4 ou 5 lives, né? Então, mas vamos tentar ajudar aqui e resumir. Por quê? Porque ela seria tema para várias coisas? Porque ela não tem uma causa só, né? Ela, na maioria das vezes, inclusive, ela tem mais de uma causa no mesmo indivíduo. Perfeito. E a gente está falando aí, por exemplo, para explicar isso, eu gosto de explicar como é que funciona a ereção. Então, a ereção a gente precisa do estímulo, e aí nós estamos falando da parte neurológica e da parte emocional. Aí a gente precisa do início da ereção, que aí também vai vir envolvendo a parte de hormônios, e aí está incluso a testosterona. Certo. A gente vai ter esse início para começar a ter a ereção, a parte vascular, que o pênis tem que encher de sangue. O pênis tem que estar normal, eu costumo falar que é igual uma bexiguinha de festa, aquelas fininhas que faz bichinho, enche o ar e fica rígida aquela bexiguinha. O pênis é igual, enche de sangue e fica rígido. Então, se aquela borrachinha não tiver boa para fazer o enchimento adequado, e aí um paciente diabético ou descompensado pode ter problema para isso, ou um paciente com algum trauma na região pode ter problema para isso, e depois, ao término, se isso tem uma ejaculação adequada e quanto tempo demora ou não para ele ejacular. Então, envolve uma série de fatores que às vezes é confundido com, eu tenho uma disfunção erétil, porque aí eu também traduzo a questão da primeira relação sexual, né? Por isso que a educação sexual é importante, saber o que é normal. O indivíduo, quando vai para a sua primeira relação sexual, não sabe aonde coloca, como coloca, se vai ser bom, se não vai ser bom, se ele vai gostar. Tem o tabu de ele ter visto no filme, né, que o homem lá durou 50 minutos no filme pornográfico, que ele acha que ele tem que durar 50 minutos. Então, ele fica naquela ansiedade. E a ansiedade é o pior
né, inimigo de uma ereção. Porque ele não vai conseguir relaxar o músculo direito, que é o corpo cavernoso, o sangue não vai vir adequadamente, porque na ansiedade o sangue está todo voltado para o coração ou para o cérebro, e a ereção não acontece. Então, essa questão da disfunção psicogênica, que a gente chama, sim, é o que acontece no jovem. É quando ele está ali ansioso, né, de representar, de ter um bom desempenho. Isso, às vezes, pode acontecer numa idade mais para frente. Os casais, por exemplo, que tem ali uma separação e aí depois você vai tentar um novo relacionamento, né? Isso pode ser um desempenho não pela idade, não por uma disfunção orgânica, mas talvez por um problema de ansiedade de desempenho. Então, isso tudo gera a necessidade de investigar diversas causas, né? E não é porque brochei uma vez, aí para usar o termo mais comum para o pessoal entender, que eu para sempre tenho esse problema, né? Isso pode ser circunstancial, isso pode ser eventualmente depois tratado, melhorado e nunca mais ter problema, e nunca mais ter que tomar nenhuma medicação, né? Então, por isso que a importância da investigação das possíveis causas. Aí entra mais uma vez a possibilidade do urologista atuar. E aí quer seja desde a adolescência, né? Nós estamos no mês de setembro, coincidentemente foi muito legal. Na segunda-feira eu fiz uma live sobre sexualidade na adolescência. E agora a gente está fazendo uma live da maturidade, né? Então, é onde o urologista pode atuar, da adolescência até a maturidade. Não, legal. Eu, assim, na minha especialidade, né, eu acabei fazendo glaucoma aqui dentro da oftalmologia, e foi um marco para a gente aqui, um tratamento com análogo de prostaglandina que diminuía mais a pressão do olho, usando só uma gota, né? Então, isso revolucionou, assim, foi muito mais fácil de tratar, tal. Eu imagino que para vocês urologistas, o advento lá do Viagra, aqui não tem problema de falar nome comercial, mas ele também revolucionou isso daí. Talvez aquelas pessoas que já estavam meio na curva descendente da atividade sexual começaram com tudo de novo, né? Foi isso? Perfeito. Aí mesmo, né? Foi. O surgimento, né, do Viagra para essa opção de tratamento, né, e entenda, hoje a gente tem várias marcas. Então, assim, a gente falou Viagra, mas tem Cialis, tem Levitra, tem Tada, tem Ziad, tem uma série de outras marcas. O nome comercial do sal é Sildenafil ou Tadalafilo, né? E eles são inibidores de uma enzima que ajuda a melhorar essa questão da condição da dilatação, né? Porque é o mesmo mecanismo aí da prostaglandina, da dilatação dos vasos e a manutenção da ereção. Então foi um marco absurdo o quanto, e os filmes que tem, né, a respeito da pílula azul aí, eles são evidentes, eles mostram isso, o quanto foi importante isso para o tratamento da disfunção erétil. Porque até então, o que a gente tinha de opção? Ou a prostaglandina, né, que vocês usaram aí na parte do glaucoma, e ela era injetável no pênis, e aí ela vai promover uma ereção, vai desencadear uma ereção obrigatoriamente, mas nem todo mundo se adaptava a usar uma injeção peniana, nem todo mundo estava confortável com isso, nem todo mundo poderia ter esse estímulo de vasodilatação tão grande, né? Ou direto uma prótese peniana. Quando veio o remédio, a gente começou a ajudar mais pessoas, né? E aí foi realmente um marco no tratamento da disfunção erétil. Aí já tem, hoje, o Viagra acho que já tem mais de 20 anos de uso, e a gente já tem aí uma segurança, e a gente diz com conforto, que é a medicação de escolha para tentar o tratamento para a grande maioria dos indivíduos, né? Qual que é o problema que a gente tem com o Viagra? Primeiro, o preconceito, né? Porque é uma medicação que muitas vezes o paciente vem, não, eu não quero ficar tomando esses remédios. Primeiro que é um remédio que dá para tomar e depois, se você melhorar alguns fatores de risco, você pode parar de tomar, né? Segundo que ela é uma medicação que, se bem prescrita e controlada com o médico, ele não causa nenhum problema. E aí a gente volta naquela questão da atividade sexual ser um esforço físico. Muita gente atribuiu mortes, naquela época do início do Viagra, ao uso da medicação. Certo. Quando, na verdade, era o indivíduo que não estava bem preparado fisicamente, não tinha um coração adequado para ter aquele estímulo de atividade física, e aí, quando ele foi tentar ter a relação sexual, ele não aguentou. Então, não foi a medicação, foi o coração dele que não era bom, né? E também a questão do uso da medicação na questão social do cenário, né?
porque ele tem momento certo de tomar, ele tem o jeito e a dose adequada de tomar. Então, por exemplo, se você toma muito em cima da hora da relação sexual, ele não vai funcionar. Né? E ele vai funcionar depois só 2, 3 horas depois que você tomou. Ou aquele indivíduo que usa de uma maneira recreativa, porque ele não está tão confiante, né? E aí ele acaba misturando com bebida alcoólica, então acaba podendo ter algum risco em relação a isso. Mas foi sim, sem dúvida nenhuma, a medicação que revolucionou aí o tratamento da disfunção erétil e a que a gente usa com bastante segurança e conforto até hoje. Né? Mas é interessante que você comentou, né, sobre a disfunção erétil, que ela pode afetar qualquer faixa etária, é uma coisa que, na verdade, não tem só uma causa. A parte psicológica, né, a ansiedade, tem um papel fundamental aí na disfunção erétil. Então, eu fico imaginando aqui, imagina uma pessoa que é um adulto jovem, ultra ansioso, que já está, tipo, teve impotência, né? O cara tá com uma disfunção erétil. Ele pode usar Viagra, porque a impressão que dá é que, assim, não, Viagra é só para aquele senhor de 70 anos, que é um velhinho, porque, assim, o envelhecimento ele não é a causa da impotência, né? É só se for um envelhecimento não saudável, né? Tá. Se for aquele homem que tem um colesterol muito alto e os vasos vão entupir, não controlou a pressão durante a vida, é um diabético descompensado. Essas doenças crônicas que vêm do envelhecimento não saudável podem gerar uma disfunção erétil. Perfeito. Agora, se ele é uma pessoa que cuidou da saúde adequadamente, usa quase nada de medicação e vem trazendo bem também o cuidado com a saúde mental, esse indivíduo é aquele indivíduo que a gente conhece aqui, triatletas, né? A gente também vive um pouco essa questão da área do esporte, a gente comentou aqui no começo, mas essas pessoas que não vão ter nenhuma questão de queixa de disfunção erétil. Agora, esse indivíduo que você comentou, adulto jovem, que teve ali um primeiro problema, e aí eu até começo a brincar que vira um efeito bola de neve, né? Porque ele já fica pensando na próxima relação, que ele vai ter também um problema, e ele já fica nervoso, já fica ansioso, já não consegue ter a segunda, não consegue depois nem tentar nessa outra semana, e às vezes ele fala que ele perdeu a libido, quando na verdade o que ele está fazendo é evitar uma nova situação onde ele vai se sentir mal, né? Então, esse é um problema que às vezes a gente também tem que ajudar com a psicoterapia para colaborar. E esse indivíduo adulto jovem, se ele tomar o remédio por conta e tomar errado, o remédio não vai funcionar. Porque aí ele vai gerar mais ansiedade em cima do uso da medicação. Às vezes o efeito da adrenalina vai estar muito maior porque ele utilizou a medicação no momento errado ou de maneira inadequada. E às vezes ele vai condenar o remédio. Vai falar, olha, eu usei o remédio e não serviu. E não funcionou. Esse remédio não serve para mim. E se infelizmente ele for para algum médico que a gente sabe, infelizmente, não tem uma orientação adequada, ele também vai falar, realmente não funcionou para você, ou não tem mais nada para fazer, ou vai acabar indicando um tratamento inadequado, né? Então, por isso que iniciar qualquer medicação sempre é importante, uma boa indicação médica, óbvio, e um acompanhamento adequado para não condenar uma medicação que pode ser útil para a maioria dos pacientes. Perfeito. Em qualquer idade, né? Assim, em qualquer idade adulta. Sim. E você falou bem aí a questão da faixa etária, né? Tem um estudo que é da professora Carmita, né? Que ela é uma psiquiatra que atua em sexologia. É um estudo já um pouco antigo, mas ele é bastante relevante ainda para esse contexto, que mostrava que já indivíduos com 18 anos de idade, a partir dos 18 anos de idade, pelo menos uns 10% já podiam ter um grau grave de disfunção erétil. Né? E isso, lógico, vai piorando com a idade porque vão somando as doenças crônicas, vai somando diabetes, vai somando hipertensão, colesterol alto, né? E esses indivíduos que têm um distúrbio psicogênico, que a gente fala, que são os indivíduos que talvez estejam lá na idade mais jovem, são talvez os que vão ter melhor resposta com a medicação, né? Então, por isso que é importante ter esse entendimento, mas se usar da maneira adequada. Não, perfeito. Uma coisa que eu queria que você comentasse também, Léo, porque eu imagino que também teve um grande desenvolvimento em cima disso, é a questão das próteses penianas. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona. Perfeito. A prótese peniana, ela é o tratamento final da disfunção erétil. Tá. Porque a gente tem que entender se o músculo que eu falei que tem que encher de sangue para poder ter a ereção, que é o corpo cavernoso,
Se ele, por algum motivo, não estiver funcionando adequadamente, e aí principalmente nós estamos falando dos pacientes diabéticos graves, né? Ou que tiveram algum trauma peniano. Ou, por exemplo, o paciente não está conseguindo chegar ao estímulo para ter ereção, o nervo lesionou. Né? Então, um diabético com neuropatia periférica grave, ou os pacientes que foram operados, e hoje em dia cada vez mais a gente vê pacientes que foram operados e sobreviveram, né, do câncer de próstata, passaram por uma prostatectomia radical, esses indivíduos não vão conseguir desenvolver a ereção, ou eles não têm aquele músculo funcionando bem. Então a gente vai substituir o músculo para funcionar bem e ter ereção. E aí que entra então a prótese peniana. Né? Ela pode ser de duas maneiras hoje. Ela tem o que a gente chama da prótese maleável, né? Semirrígida, que acaba tendo aqui uma questão de manter uma ereção constantemente, ou a prótese inflável, que é a prótese que a gente fala que ela é teoricamente mais fisiológica. Eu vou conseguir utilizar uma bombinha que fica de uma maneira oculta ali na região do saco e que vai conseguir encher e esvaziar a prótese. Qual que é a diferença básica? E aí aqui simples para explicar para todo mundo. Uma tem uma facilidade de acesso, que é a semirrígida, porque o SUS fornece, a gente consegue, os convênios pagam, ela tem uma boa aceitação e uma boa qualidade de vida depois que se coloca, os pacientes ficam muito satisfeitos. A única questão é estética, porque o volume, talvez ali numa cueca, numa sunga, pode ficar, às vezes, para alguns indivíduos incomodando, porque vai estar uma aparência de constantemente rígido. Já a inflável, ela tem essa questão fisiológica de conseguir desinflar e parecer que o pênis está flácido, inchar só na hora da relação sexual, mas ela tem um custo mais elevado. Os convênios não têm obrigação de pagar essa prótese, então acaba tendo que desembolsar, né, dinheiro para fazer esse pagamento, e eventualmente ela pode correr um risco de ter alguma falha mecânica. E aí que entra a questão da evolução que você falou. Isso antigamente era muito mais comum, né? Falhar o mecanismo da bombinha. Hoje isso já é bem mais raro de acontecer. Então aí fica só mesmo a questão do custo, o impeditivo entre escolher uma ou outra. Mas todos os pacientes que colocam e colocam com uma boa indicação, ficam bastante satisfeitos. Né? O entendimento é que é uma cirurgia, então corre-se o risco por conta de passar por uma anestesia, um processo cirúrgico, os riscos de sangramento, de infecção, que tem que ser bem discutidos com o seu médico na hora que você optar por esse tratamento. Mas, de novo, hoje em dia com a tecnologia, com o desenvolvimento da segurança do processo cirúrgico, né? Antibióticos, controle em relação à parte de sangramentos, a gente consegue ter um benefício bastante bom aí para os indivíduos que optam por esse tratamento. Legal. Eu queria falar de um tema que para mim é um tabu, Léo, que é a questão da masturbação. Explica para a gente o papel da masturbação na vida do homem. Assim. A gente sabe que no começo ali o homem está se conhecendo o membro, então, mas a masturbação é importante na vida inteira do homem, não é isso? Excelente. Esse tema é fantástico, porque, de novo, remete à questão da educação sexual, né? Se a gente perguntar para os nossos pais, para os nossos avós, quem ainda tiver os avós vivos aí da nossa geração, vai entender que a masturbação era um tabu muito maior antigamente, né? Daquela questão de ter que se fazer escondido, de não poder contar para ninguém que você se masturbava, de ter brincadeira que se você se masturbasse ia crescer pelo na mão, enfim, qualquer outra coisa desse contexto, né? Mas hoje a masturbação, podendo ser falada de uma maneira mais aberta, mais clara, mais transparente, é justamente isso que você falou. Ela é importantíssima para o autoconhecimento. E o homem ter esse autoconhecimento é muito importante. Ela, inclusive, a masturbação hoje, às vezes a gente considera até em alguns cenários de tratamento, por exemplo, da ejaculação precoce, como importante. Para entender qual é o momento, qual é a pressão que você gosta, qual é a pressão que você consegue segurar, qual é o momento que você consegue parar ou não consegue parar. E isso é importante. Agora, qual que é o perigo da masturbação? O primeiro cenário do perigo da masturbação é se você só consegue obter prazer numa masturbação. Se você só obtém, chega no clímax numa masturbação. E aí tem que tomar cuidado, justamente por causa que a pressão que se aplica na mão é diferente de uma relação sexual penetrativa, que o estímulo que você está tendo, se está baseado em pornografia, e aí, de novo, né, remete à questão da falta da realidade.
Eu costumo brincar que a gente tem que olhar para a pornografia também com olhos tranquilos, não de tabus, mas com olhos sensatos, né? É igual se você for ver o filme do Super-Homem. Você sempre ensina o seu filho que você não vai botar uma capa do Super-Homem, pular a janela e sair voando, né? Perfeito. A pornografia é a mesma coisa. Nem todo mundo tem o pênis daquele tamanho do ator. Demorou 5 meses para ficar gravando para ter 1 hora de filme. Não precisa gritar daquele jeito que a mulher grita e nem precisa ejacular aquele litro de leite que o homem ejacula. Aquilo é filme, aquilo é fantasia, aquilo é ficção. Na realidade, às vezes é até melhor que você fantasie com a sua parceira ou com aquela pessoa que você está interessado, né? E parceira ou parceiro, e a gente falando das diversas situações de sexualidade. E isso traz também um benefício no sentido, por exemplo, daquele homem que não tem uma parceria e já está um pouco mais na idade avançada. Porque aí a gente remete à questão do músculo, do corpo cavernoso. Se a gente não fizer atividade, esse pênis pode inclusive diminuir de tamanho, perder tamanho ao longo da vida. E aí não é incomum aquele homem falar assim, poxa, mas eu percebi que meu pênis encolheu. Se você parou de usar, é bem verdade, ele pode encolher mesmo. E aí, às vezes, a retração desse músculo, a fibrose desse músculo, vai causar uma diminuição do tamanho, e aí isso é fato de que não vai voltar atrás. Então, essa necessidade do contínuo, tanto é que não é normal, só para trazer um tema aqui também, se você me permitir interromper um pouco, a ereção, ela é automática à noite, ela é reflexa por um mecanismo de autoproteção. Então, aquele negócio que o pessoal fala tesão de mijo, não é porque a sua bexiga está cheia durante a manhã. É porque o nosso mecanismo normal faz com que a gente tenha ereções durante a noite, e isso seja fisiologicamente para manter esse exercício do músculo do corpo cavernoso e manter a função do pênis. Então, aquele menino, aí para os pais, né, e para os avós, enfim, a criança que está com o pênis ereto, não é porque ele está fazendo sacanagem, ele ficou ali se estimulando. É um estímulo reflexo. A gente tem um estímulo reflexo da gente ter uma ereção de manutenção do corpo peniano. Agora, bem é verdade que coincide, às vezes, com o estímulo da bexiga muito cheia. E aí é possível que isso aconteça. Mas existe, tanto é que é um sinal para a gente. Se você mantém as ereções noturnas, as ereções matutinas, significa que o seu corpo peniano está funcionando bem. E isso é um outro sinal para dizer que se você está com disfunção erétil e tem ereção matutina, o problema não é no pênis, o problema às vezes está na cabeça, está em outro lugar. Legal. Bom, interessante. Deixa eu falar sobre outro tema aqui que para mim foi uma surpresa, que eu realmente não sabia que tinha, que é a questão da harmonização peniana. Aí. Tá na moda isso, né? Esse tema é quente, Barros. E eu vou te falar por quê. Porque assim, o que acontece? Né? O tamanho do pênis sempre também foi outro tabu, né? E por que é um tabu? Porque antigamente, se a gente remeter à história, o pênis era o sinal de masculinidade, né? Era o sinal de liderança, era aquela questão do quem é o melhor da tribo, vai ter o maior pênis. E isso, com o tempo, houve uma questão ali, se a gente voltar para a Renascença, por exemplo, os homens davam mais atenção ao belo, né? E a questão da inteligência, da questão, às vezes, até do músculo, do atleta. A gente vê nas pinturas e nas esculturas o pênis sendo retratado de uma maneira pequena, para não dar muita importância para isso, né? E ao longo do tempo, a gente vê as pessoas começarem a dar mais importância para isso, né? Tanto é que a gente vê hoje literatura científica retratando os pênis já de uma maneira maior. E não é que o pênis aumentou, qual é a importância que você dá para isso, né? Se a gente levar em consideração que o pênis tem como função a urina, né? Conseguir que o homem faça a urina, e aí em pé por questões culturais, que ele consiga urinar e que ele consiga ter uma penetração para a questão reprodutiva, o pênis do tamanho do pênis pouco importa. Perfeito. Né? E até se a gente levar em consideração que a vagina, né, lá do comecinho do introito vaginal até o colo do útero, na média das mulheres tem mais ou menos 7 a 8 centímetros, o pênis também não precisa ser muito maior do que isso para uma penetração.
Se a gente levar para a questão do prazer, então, pior ainda, porque na mulher, a vagina tem os maiores terminais receptores de estímulo, estão nos primeiros 4 centímetros. Então, a gente precisa se preocupar ainda menos em relação ao tamanho para proporcionar prazer para a mulher. Mas aí acontece o quê? Acontece aquela questão cultural, né? Porque lá na infância todo mundo brincou, e aí o menino estava no vestiário, e ele falava, ah, o menino tem pipi pequeno, ah, quem tem o pipi grande é o que é o bom, é o que é o forte, né? Todo mundo deve imaginar o Cristiano Ronaldo com 20 centímetros de pênis. E isso é o problema. Aí que entra a parte psicológica do negócio. Mas vamos tentar entender um cenário. Se isso é um transtorno para aquele indivíduo, se aquilo trouxe algum malefício para ele da questão da parte da autoestima, isso vai ser ruim para a saúde como um todo, né? Então, o paralelo que eu faço é o seguinte, as mulheres também têm esse cenário. Tem aquela mulher que quer colocar um silicone na mama, né? E ninguém fica falando para ela, olha, mas você não vai poder amamentar, uma mama normal é aquela que amamenta. Mas ela vai se sentir bem, ela vai se sentir bonita, ela vai se sentir querendo ser conquistada, e ela vai melhorar a autoestima dela. E coloca ali uma mama. Cabe ao médico e ao indivíduo entender quais são os limites da segurança, da onde algo traz algum problema, né? Onde pode perder função, onde pode ter riscos. E aí que entra o problema. Na história, como isso foi muito tratado como tabu, as coisas aconteciam muito escondido, né? Ninguém fazia abertamente nada, e se utilizavam produtos de muito risco. Então, silicone industrial, outros produtos que são definitivos, que deformam o pênis, como o PMMA, e isso acontecendo feito por qualquer pessoa, né? Feito por um esteticista, feito por qualquer outra pessoa, e a gente sabe dos riscos de quem não entende da anatomia, quem não entende da função, o que isso pode causar. A gente tem também aí no cenário nacional, jornal, direto, a gente vendo aí os procedimentos estéticos feitos por quem não conhece aquela anatomia adequada, o quanto não pode ser prejudicial, levando até a morte de alguns indivíduos. Então, o que acontece hoje, e por que está na moda mais hoje? Porque aí a gente trouxe a experiência das outras especialidades, né? Então, dermatologia, cirurgia plástica, já tem utilizado o ácido hialurônico com um pouquinho mais de frequência, e a gente já viu que é seguro, né? Que tem pouco efeito colateral, e que, inclusive, no meu ponto de vista, o benefício ele é absorvível, né? Porque se de repente o cara desistiu, achou ruim, não gostou mais, vai absorver e vai sumir, a gente começou a utilizar o ácido hialurônico, então, para essa possibilidade. É lógico que vai ter aquele indivíduo que baseia a condição dele de falar, não, eu preciso que o pênis aumente porque eu vou ter mais desejo, porque eu vou conseguir ter mais satisfação sexual. E isso a gente tem que tirar da mente desse indivíduo. Falar, olha, não é para isso. Agora, se você vai se sentir mais confortável, porque você vai usar uma sunga e isso vai te dar uma autoestima melhor, e você vai entender que existe um limite e quer utilizar um produto seguro, então conversa com o seu médico sobre isso, é uma possibilidade, de novo, dentro dos limites da ética, entendendo quais são os limites físicos, quais são os riscos de se fazer isso, né? Então existe um espaço, existe uma porcentagem de indivíduos que pode ter um benefício, mas sempre dentro da ética. Eu sempre, isso é uma questão pessoal minha, porque eu sempre fico um pouco assustado quando eu vejo essa questão de harmonização. Por exemplo, eu sei que tem harmonização vaginal. A gente sabe que mulheres tiveram parto normal, é por ali que sai o bebê, faz uma episiotomia, realmente pode ter vaginas que se transformaram no período da vida da mulher. No homem, para mim, era um pouco diferente. Falei, cara, o pênis é ali, ele está o mesmo, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Será que o cara não quer mais do que ele deveria, né? Precisa disso? É interessante, né? Mas essa é a nossa obrigação. Essa é a nossa obrigação, explicar para eles que eu falei. Olha, o pênis não precisa de mais tamanho, nem para parceria, nem para outras questões reprodutivas, né? Essa é a nossa obrigação. A gente tem que explicar isso para o indivíduo, né? E dentro de um contexto onde, inclusive, a gente sabe que na ereção o pênis até às vezes ganha volume mais do que ele tem na flacidez, é outro cenário para a gente explicar isso para o indivíduo, né? Que também não vai mudar esse contexto da ereção, né? É uma questão única, porque o termo harmonização que é ruim. Usar esse termo é ruim.
né? Tem até se você pegar uns videozinhos desses da Porta dos Fundos, tem um que é muito engraçado sobre esse tema, que é justamente isso, a questão, você não vai harmonizar nada. O que é belo, né? É bonito para quem? Quem está satisfeito com o quê? Então, na questão sexualidade, o ponto X da questão é a intimidade com a parceria. E aí você conversar com a parceria, olha, tá bom para você? Não tá bom? É ruim? Você gosta? Você não gosta? O que eu gosto, né? Isso é importante quando a gente fala de sexualidade, né? Ah, legal. Deixa eu só, acho que eu tinha anotado aqui um último tema, só para não. Pô, você vai trazer um uro aí para falar, não vai falar de próstata. Tem alguma relação da próstata com a disfunção erétil? Pô, o cara, sei lá, o cara teve um câncer de próstata, tirou a próstata. Pronto, ele vai ficar impotente ou não? É, Explica aí pra gente, né? aí que é o ponto X da questão, né? Justamente o próstata é o outro tabu, né? É o outro tabu porque quando chega numa idade que o paciente começa a ficar preocupado, ele vai ter que fazer exame de próstata, né? Toque retal, e ele não quer fazer porque ele acha que ele vai perder a masculinidade. Não tem nada disso, né? Pode fazer exame de toque que não vai perder nada, não é super rápido, exame super tranquilo. Agora, assim, a próstata, ela tá numa região próxima aos nervos do pênis, né? Então, um problema na próstata, inclusive, pode ser causa de problema na ereção. Então, uma próstata muito aumentada ou um Tá. câncer de próstata propriamente dito pode causar um problema na ereção, né? Agora, operar do câncer de próstata vai sempre te deixar com problema? Isso não é verdade, tá? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá? Isso não é verdade, porque assim, apesar dos nervos estarem muito próximos, ele não é um nervo único. Ele Tá. tem vários ramos. Então ele vai ter uma dificuldade de ereção ali num primeiro momento, mas essa ereção pode recuperar ao longo do ano, ao longo de Legal. 12 meses depois que operou. O que muda? Se a gravidade do câncer é muito maior e a cirurgia teve que ser muito ampla, se ele precisou fazer tratamentos complementares, então uma radioterapia junto, ou um tratamento com hormônio, bloqueio hormonal junto, pode piorar. Por isso a importância do rastreamento da doença de uma maneira precoce, para quanto antes você tratar menos agressivamente, para ter menos repercussões em relação tanto à função erétil, como aí também em relação à incontinência urinária, que é um outro problema quando a gente faz uma cirurgia de retirada radical da próstata. Então Perfeito. o tabu que a gente tem que quebrar é não demore para procurar, porque se você procurar já com sintomas avançados, a doença for mais avançada, além de você já poder estar com um problema, na hora do tratamento, depois para recuperar as consequências são muito piores. Tratar precocemente, rapidamente, e hoje em dia, com o advento da cirurgia robótica, então, a gente consegue proporcionar uma melhor recuperação, tanto da função erétil quanto da continência urinária. Então, essa é a mensagem em relação ao câncer de próstata especificamente. Bom, sensacional, Léo. Como você falou, daria para a gente conversar aqui por mais 2 horas. Mas a gente, não, a gente tem que viver a nossa vida aqui também. Mas, meu cara, muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente aqui e para quem vai ouvir depois lá no Instagram sobre a saúde sexual masculina, o que é importante ficar de mensagem. Por favor, Léo. Perfeito. Eu acho que, primeiro, eu agradecer, né, mais uma vez, então, aí ao Glauber, a você, esse convite. Eu acho que a principal mensagem que eu tenho que dar é quebre tabus, não tenha medo, né, de nada. A função do médico, antes de mais nada, e eu falo para os meus pacientes, eu acho que seria o meu sonho de consumo, aqueles pacientes que vêm para fazer pergunta. A doutora, eu não estou sentindo nada, mas eu queria saber o que é isso, como é que eu faço aquilo, o que eu faço para melhorar, até onde eu posso chegar. Principalmente os homens mais jovens, né? E a gente está falando de adolescentes e talvez adultos jovens. Mas se eventualmente se eu tiver um problema, não demore para procurar ajuda. Tente procurar ajuda em locais onde você tenha um pouco de confiança, ou que seja referência, ou que pelo menos você tenha ouvido falar e procurou ler alguma informação interessante, para não cair também em locais que vão tratar você de uma maneira inadequada, porque por conta desse tema ser um tabu,
Muitas vezes o pessoal procura, e aí é que eu vou falar sem pudor nenhum, tá? Procura clínicas aí que se falam especializadas em homens e vão lá e vão ser, na verdade, enganados. O pessoal vai tirar dinheiro deles por causa de uns tratamentos mirabolantes, oferecer tratamentos milagrosos, por custos muito elevados. Então, não existe milagre, né? Existe conscientização. E é isso, por isso que é importante, por isso que eu aceitei participar dessa live aqui. Educação para a população, conscientização e a gente poder levar a informação ao pessoal da melhor maneira possível. Então, eu estou à disposição. Então, aqui, quem quiser depois, ou por Instagram, Facebook, qualquer dessas mídias sociais aí, quiser tirar alguma dúvida, eu sempre fico à disposição. E depois, lógico, tiver uma dúvida mais específica, alguma coisa que precisa procurar um médico, procura o seu urologista lá, faz o agendamento com o médico especialista para poder também ser tratado da melhor maneira. Mas é isso, Barros. Mais uma vez, obrigado, agradecer, foi ótimo. Espero que quem tenha assistido ao vivo ou quem assistir depois gravado tenha aproveitado. Sensacional, Léo. Muito obrigado, cara. Com certeza você passou informação aí super relevante, de muita qualidade, que vai ajudar muita gente, com certeza. Cara, obrigado mais uma vez. Bom, a gente vai se encontrar aí nas festas do ABC, com certeza. Com certeza. E valeu, um grande abraço para você. Valeu, Tchau, obrigado. tchau. Pessoal, boa noite. Tchau, tchau.